Oi, gente! A edição deste ano do Fórum Panrotas, considerado o relevante evento do setor de turismo, trouxe temas mais atuais e desafiadores para a área. O futuro do turismo foi um dos assuntos debatidos. E quando falamos em futuro, sustentabilidade é a palavra de ordem. E você já ouviu falar em sustentabilidade em viagens? Em turismo sustentável? Uma pesquisa inédita da Foxrite, apresentada no fórum, demonstrou e comparou a atual percepção de viajantes com relação à sustentabilidade e suas práticas nas viagens. Frente à necessidade de preservação do meio ambiente e à finitude dos recursos naturais, a preocupação com o tema vem crescendo nos mais diversos setores das atividades econômicas, e no turismo não poderia ser diferente. Sejam muito bem-vindos ao nosso mapa de viagem. Neste episódio, vamos abordar um assunto que é debate em todos os setores da economia e que, dentro do turismo, não poderia ficar de fora. O turismo sustentável é uma maneira de viajar respeitando-se as culturas e tradições, o meio ambiente e as pessoas locais, dando protagonismo às comunidades residentes. Quer saber qual é o papel de cada um nesse processo? Então vamos lá, ajuste aí seu GPS, pega uma taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e o nosso mapa de viagens está começando. Gilce Reis, empresária de turismo e eventos, está conosco mais uma vez, já com carteirinha de sócia e tudo participando agora. E ela esteve no Fórum Panrotas esse ano e fala das novidades conosco. Gilce, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindas, é sempre um prazer receber você. Eu que agradeço o convite, Rimene, sempre muito bom estar aqui para esse bate-papo nosso, né, e também para o telespectador do Mapa de Viagem e trazendo as novidades aí do nosso segmento. Que bom. Gilce, um dos assuntos debatidos lá no fórum foi o futuro do turismo. O que se prevê para o setor nos próximos anos? Você disse aí que já tem perrengue também, né? Na verdade, o que acontece? Nós temos uma demanda reprimida, porque, né, o que aconteceu com a pandemia, o impacto da pandemia no turismo é algo impagável, incalculável, porque realmente foi o setor que parou. Né? Então, vários hotéis fecharam, companhias aéreas pararam de voar e a gente ficava naquela expectativa. São 15 dias que viraram meses e a gente Anos. olha para trás e fala, como assim? Né? O direito de ir e vir mudou muito, alguns países se fecharam no sentido de não vou receber visitas, deixo aqui com o meu problema interno, entendeu? Então, realmente 2020 é algo que vai ficar no marco de toda uma geração. Né? Todos nós aí vamos estar com isso escrito e quem viveu, só quem viveu vai saber, mas vai estar contado para. Espero que isso nunca mais se repita, E né? para esses Porque foi muito próximos anos, difícil. Gilce, tem a previsão de algumas mudanças no setor de turismo por conta disso? O que acontece? Existe hoje uma demanda reprimida dentro disso, porque as pessoas mudaram, né, Rimene? O cara, não, eu viajo amanhã, não, eu vou ter aqui minha casa, meu carro. Mas viajar é colecionar momentos, é momentos felizes, é trazer experiências que são únicas. Então as pessoas meio que se ressignificaram isso na vida. Então a gente realmente está com um público que quer viajar, que quer viver o que ele não viveu, porque muita gente perdeu familiares, perderam pessoas queridas que foram feitos sonhos e sonhos que não foram realizados. Então, é uma mudança do que realmente eu quero para mim. Então, só que tem uma coisa, não adianta a gente ter esse aumento de passageiros. Não se constrói hotel do dia para a noite, não se constrói aeronave do dia para a noite. Então, a gente tem uma Não se demanda. profissionaliza pessoal do dia para a noite, né? Exatamente. E o que aconteceu muito, né? Os hotéis e todo mundo tiveram que demitir. Então, essas pessoas aprenderam a fazer outras coisas. E nem sempre essas pessoas voltaram para esse mercado de mão de obra. Então, assim, o mais difícil hoje em dia se chama o treinamento. E ele tem que acontecer, porque tem particularidades de atendimento dentro do turismo que só o turismo tem. E quando eu falo turismo, eu estou falando de companhia aérea, eu estou falando de hotelaria, eu estou falando de restaurante, eu estou falando de festa. Então, é todo um parques. Então, assim, se a gente vê, por exemplo, o que a própria Disney e a Universal fez, de você ter limite de pessoas para entrar no parque, quando que se imaginava em 2019 que você falar, não, pode entrar o tanto que quiser, fazer toda essa tecnologia do agendamento que veio, né? Então, assim, teve coisas que foram boas, né, na questão da tecnologia, da informação que veio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação dessa sustentabilidade. Eu brinquei, o ano passado a Costa Amalfitana não cabia o tanto de gente que tinha, entendeu? Por quê?
tudo muito cheio, tudo muito lotado. E isso acaba comprometendo o próprio, compromete o morador, né? E compromete o turista, porque ele não tem uma experiência. Você chegar e ficar 2 horas num restaurante, E vão não é. combinar que atendimento lá fora não é dos melhores, né? Nossa, nem fala. A gente no Brasil sabe servir e atender muito bem, né? Então, nesse ponto, chega no bar do seu Zezinho ou num restaurante Michelin que a gente tenha, né, pelo Brasil, que a gente tem algumas opções. Então, assim, é realmente complicado. O europeu, principalmente, né? Ele tem um jeito mais áspero de fazer. E o brasileiro é muito assim, ai, vamos, tudo tem um jeitinho. Não, cara, peraí. Essa mesa são para 4 pessoas, são para 4 pessoas. Peraí, mas o senhor não tem reserva. Não, mas tem aquela mesa vaga. Não, mas o senhor não vai entrar, o senhor não fez reserva. Então, são coisas que pra gente, mas como é que você não pode fazer isso? Não, eu não posso. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí do turismo ainda para acontecer de uma conscientização geral. Não só na sustentabilidade, mas no serviço que vai ser entregue, entendeu? Na responsabilidade que cada um como turista tem de respeitar aquela cidade, aquele destino, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não depredar, não estragar, entendeu? Porque aquilo lá está há anos, né? Então, é uma falta de respeito com o morador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E às vezes o turista está indo e não está muito preocupado. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu gosto muito do Fórum Panrotas, porque é um evento de 2 dias, onde a gente conversa sobre o turismo, não só o patamar que a gente está hoje, mas para onde a gente caminha, para onde vai essa indústria. Porque a gente não pode só olhar hoje, a gente tem que olhar daqui 5, 10, 15, 20, 50, porque é indústria sem chaminé. E é Mas justamente aonde entra o turismo de sustentabilidade, já pensando no futuro. Como é que as agências têm trabalhado esse assunto, Gilce? na verdade, é um trabalho muito hoje que ainda está na hotelaria e nas companhias aéreas. Se a gente falar mesmo ali, talvez com o fator agência, ela ainda não está tão engajada O que nisso. falta? Falta talvez uma conscientização um programa educacional sobre isso, que é algo que o governo. Aí vai, por exemplo, nossa, eu talvez tenha essa iniciativa de olhar para isso. E eu gostaria que os outros profissionais da área também olhassem, mas eles estão ali entrando no só vender. Não, gente, nós precisamos de sustentabilidade. A gente precisa ter nós precisamos ter lá o Coliseu limpo, funcionando, a gente precisa ter um paraíso como Maldivas, sem garrafas de plástico, né? Por exemplo, tem o Soneva, que é uma rede que tem em Maldivas, que são 2 hotéis, eles fazem a coleta de lixo todos os dias de manhã. De outras, quer dizer, eles podiam preocupar talvez em só manter a ilha deles limpa. Não, eles recolhem tudo, porque eles entendem que está no planeta e não adianta eu ficar só aqui. Ó. Então, essa conscientização, não, mas é só uma garrafinha. Não, gente, por favor, não faça isso. Isso a natureza vai cobrar de nós, ela está cobrando de A nós. sustentabilidade, ela vai muito além de um monte de coisas que a gente imagina só. Mas eu acho que parte de cada um, e isso é pessoal de mim, da Gilce, de você que está assistindo a gente, da educação de cada um também, do senso de bem-estar, do senso crítico de cada um, de saber. E eu acho que todo mundo que tem condições de viajar para o exterior tem um certo esclarecimento e sabe geralmente que o plástico já não é uma coisa muito aceitável. Se você anda com isso, saiba onde descartar. Nos pontos turísticos, geralmente, existem as acomodações corretas para tudo isso. O lixo separado, corretamente Reciclado, reciclado, exatamente. Né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E não pense e não espere apenas que façam isso por você. Seja você também o ator das suas atitudes, né, com a educação que você deve ter, a gente espera, porque quando você pensa em viajar para algum lugar, é como se você estivesse sendo recebido como visita, e como visitante você deve respeito àquele lugar para onde você vai também. Será que o turista tem essa visão hoje, Gilce, ou ainda não? Infelizmente, eu acho que ainda não, Rimene. Aí vamos colocar uma coisa simples, por exemplo. A toalha do hotel que você usa. Né? Tem lá, a grande maioria dos hotéis hoje colocam, olha, tá aqui, você pode trocar a toalha a cada 2 dias, 3 dias, você não precisa aquela coisa, porque se chama água do planeta, Sim. Sabe? Um banho rápido, escovar o dente, então são hábitos que às vezes você tem na sua casa e você viaja, você esquece de usar, não, é algo que tem que estar para a vida. Tem gente que usa toalha 1 mês em casa e chega no hotel e quer usar 2 por dia, para que isso, né? Vamos então, fazer ter consciência. A sustentabilidade está dentro disso, sabe? E respeitar
o habitat natural de cada pessoa, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, vamos dar um exemplo na questão musical, né? O brasileiro é muito musical, a gente adora música, mas não é todo lugar que você vai que, cara, não cabe uma JBL. Exatamente. Não cabe aquele tipo. Então, assim, tome cuidado, porque você pode estar incomodando outras pessoas. E você, principalmente quando está viajando, você tem pessoas com culturas diferentes. E, menino, eu já rodei mais de 160 destinos turísticos no mundo. E eu acho que e 90% é trabalho. E eu acho que o grande segredo foi aprender como cada comunidade funciona. Como cada país, entender a cultura. Eu não posso chegar impondo a minha cultura. Eu Exatamente. preciso respeitar a cultura dele e me adaptar. Entendeu? Porque ele faz isso. Olha, destino exótico como China, como Índia, né, que eu já fiz. Tailândia. Você fala, você tem que aprender a respeitar ali, entendeu? É o habitat dele, é o jeito dele, entendeu? Por mais eu também acho que hoje em dia a globalização chegou em todos os lugares. Então a gente tem uma globalização mundial muito grande. E essa globalização serve, inclusive, para as pessoas aprenderem, né, sobre aquele destino e aprender sobre a cultura. A gente sempre fala isso aqui, informação nunca é demais. Para você aprender, vai viajar para um destino que você não sabe o que acontece. Os países asiáticos são muito tradicionais com relação à sua cultura. Leia, estude, gasta um dia, pelo menos. A internet te dá acesso a tudo isso. Entenda como funciona o país, como são os costumes do país. Se você vai para o Oriente Médio, por exemplo, as mulheres têm que usar um véu, têm que usar uma vestimenta correta. Não é porque você aqui não acredita naquilo que lá você não vai fazer. Você está indo para uma cultura diferente e é lá que você tem que se preocupar. A casa deles. A casa é deles, você é um visitante, né? Exatamente. Tudo isso tem que ser levado. Não se assustar, por exemplo, tem a questão da religião. Por exemplo, agora acabamos de sair do Ramadã. A música, você chega na Turquia, então, as mesquitas, então, por quê? É um hábito deles, então você não tem que ficar incomodado, preocupado. Então, às vezes, cuidado, não pega o seu hotel do lado de uma mesquita, porque você vai ter esse movimento acontecendo. E, meu Deus, que barulho, não. Você está no país dele, então aprende com a cultura dele, respeita a cultura dele. Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda está engatinhando. Já melhoramos? Sim, tá? Com certeza. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho nisso ainda. Eu falei no início, na abertura, sobre o respeito às culturas e às tradições, né, no meio ambiente, as pessoas locais, dando protagonismo principalmente às comunidades existentes. Isso é a base do turismo, né? Se você sai do seu lugar, o que você quer conhecer uma coisa diferente para você conhecer, você precisa respeitar. Sim. A base, eu acho que todo mundo, quando viaja, procura justamente isso. O turismo tem isso a oferecer e é a necessidade de cada um de nós fazer com que isso aconteça. Com certeza. Você tem que saber o que você vai encontrar, porque senão não vai atender suas expectativas. E aí você vai fazer uma viagem frustrante. Não adianta você chegar. E hoje a informação está aí para todo mundo. Então, eu recomendo. O que você vai encontrar lá? Já veja. Não, eu vou para fazer um check no mapa que eu visitei. Não, amigo, por favor. Veja se condiz com seus interesses. Veja se isso faz sentido para você. Porque não para mim, assim, não só pessoalmente, mas como profissionalmente. Eu quero que o meu cliente visite coisas que façam sentido para ele. Não para falar que ele foi, viu e não gostei. Não. Vá no que goste, entendeu? O outro, se é para conhecer, vá preparado. Eu não gostei disso. Será que você entendeu a cultura do país? Né? A gente dá um exemplo claro, por exemplo, Dubai e Doha. São tão próximas, mas tão diferentes. Entendeu? E quando veio a questão da Copa do Mundo, era muito assim, o cliente, não, eu vou alugar um carro em Dubai e vou para Doha. Esquecia que tinha passado no meio da Arábia Saudita, que existia um conflito ali, falava, meu amor, não vai ser assim. Tanto é que qual foi a medida que eles fizeram para a Copa do Mundo? Você poderia atravessar de carro de Dubai para Doha, mas tinha que ser um motorista de Dubai. Tinha que ser um motorista, alguém residente para poder fazer esse transporte. Ok, eles até quebraram um pouco de paradigma. Grandes eventos como Copa do Mundo, né, como Olimpíadas, têm esse poder de, às vezes, agregar. Eu falo, por exemplo, estava comentando com um cliente meu sobre a Alemanha. O tanto que a Copa do Mundo em 2006 foi fantástico para a Alemanha. Porque a Alemanha se abriu para o mundo. Sim. Era um país extremamente sisudo por toda a questão, né, de política, de guerra, de, né, tudo do que Hitler e toda aquela situação representou, mas tem uma população que aprendeu a sorrir e você via os jovens falando inglês, os mais velhos tentando se comunicar, mas, poxa, foi uma população sofrida.
E ela tem o direito de falar, eu quero me abrir, não é porque aquele cara foi, né, o que fez, não. Berlim é uma das cidades mais lindas que eu já visitei. Munique é lindo, não sei se você sabe. Colônia. Colônia, que foi Essen, são base. cidadezinhas pequenas no Colônia foi interior. a base do Brasil. Sim. O Neuschwanstein, que é o castelo da Cinderela, foi inspirado no Neuschwanstein, está na Alemanha, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam. Então, assim, eu acho que essa cultura que a gente vem e esse abrir, mas está ali no respeito. Tudo bem, não são todos que foram, mas a grande maioria quer receber. Turista, o nativo quer receber o turista, mas ele precisa ser respeitado. Sim. O respeito tem que ser mútuo para termos essa sustentabilidade. Quando a gente fala nessa sustentabilidade, principalmente nessa sustentabilidade ambiental, né, e na sustentabilidade de respeito aos nativos, por exemplo, você acredita que isso pode chegar algum dia a baratear os pacotes turísticos? Porque se você, por exemplo, a minha visão é a seguinte, se você tem uma garrafinha plástica de água, você vai chegar lá, ao invés de você comprar outra, você vai e enche, você vai juntando aquilo. Será que futuramente a gente pode pensar nisso, nessa parte financeira também? Imene, vou ser bem sincero, acredito que não. Nós vivemos, se querendo ou não, no mundo capitalista. Exatamente. Então, assim, o mesmo a gente estava falando um pouco antes da questão da mala. Sim. Não vamos cobrar mala, isso diminuiu? Não. Entendeu? Tudo bem, mas acho que isso não pode nos eximir de falar, eu não vou fazer isso. Não. Temos que fazer pela sustentabilidade. O nosso universo ideal é isso, gerar uma redução, sim, mas eu não acredito. Pode ser que mude. Eu acho que a gente tem uma questão de lideranças ainda, que tem que ter toda uma mudança de mindset, que eu não sei se vai acontecer. Espero, quem sabe, talvez meus bisnetos assistam isso. Isso, eu acho que é o cidadão pensar no mundo como a sua casa, né? E não no país. Tipo assim, eu sou brasileiro, lá fora eu faço o que eu quero. Não. Independente, a garrafa que você joga no mar lá no Japão, ela vem parar aqui em Copacabana a qualquer momento. Né? Isso aí tudo, o mundo é um só. Nós vivemos, a nossa casa é o planeta Terra e não o Brasil ou Goiânia, por exemplo. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque senão daqui a pouco tá tudo lotado. Esse é o turismo que considera plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais e aborda a necessidade dos visitantes da indústria do meio ambiente e das comunidades locais. Toda uma cadeia envolvida, né? Quando a gente fala em turismo sustentável. Toda uma cadeia. Por exemplo, mas olha que bacana, a gente falando assim de movimentos. Em setembro eu tive no Campo Bahia. O Hotel Campo Bahia foi um hotel construído pela seleção alemã para eles se hospedarem e depois virou um hotel. E eu estive lá em setembro e no dia que eu estive, no domingo, o hotel fez uma campanha de coleta de lixo na praia. Então, as pessoas, os hóspedes foram convidados a pegar e vamos caminhar na praia e vamos colher. Então, assim, é uma forma assim, que bacana. A pessoa talvez vai pensar 2 vezes antes de jogar, porque alguém que jogou ali não pensou e outro veio e limpou. E foi um movimento tão bonito na questão de você ver o hóspede que estava ali de férias, mas que estava nessa consciência, como também no local. Então, toda vez que a gente trouxe, é porque às vezes a pessoa não teve essa consciência. Eu joguei aqui, não, peraí, tem ali o lixo, você jogou no lugar certo? Cuidado, isso não pode ir para o mar. Então, assim, essas campanhas, a hotelaria, principalmente essa hotelaria que está ali como praia, que vê, que enxerga essa sustentabilidade, tem trabalhado isso tem sido muito bom. Tem feito uma conscientização geral, porque talvez o cara viveu aquilo naquele hotel, mas ele vai para o próximo, ele vai trazer, Então, esse crescimento ele tem acontecido e eu acho que é super importante para a sustentabilidade. Se tornam multiplicadores, né? Sim. Ô, Gilce, com o auxílio, como que é o auxílio a destino turísticos e empresas de viagem para que elas se adequem a esse modelo de turismo mais sustentável e também até após esse contexto pós-pandêmico que a gente passou? Existe esse auxílio, assim, de insistir para que as empresas pensem nisso? A informação consta dentro do Ministério. Agora, se você falar assim, qual é o realmente movimento e engajamento para que isso aconteça? O que precisa? Realmente uma conscientização. Alguém que vai pegar, trazer isso como bandeira e vai tirar isso do papel. Eu aqui levanto essa bandeira e eu quero que ela exista e ela vai acontecer. Entendeu? É porque acaba sendo um emaranhado de situações que isso acaba indo, daqui a pouco eu olho para isso. Alguém pode ser pioneiro nisso? E começar isso, sei lá, de forma
solitária, vamos dizer Eu assim. acho que isso para mim seria muito importante que o próprio Ministério do Meio Ambiente fizesse esse movimento Em parceria com o Ministério junto do com o do Turismo. turismo, porque ali são entidades que vão se falar e vão ser união de forças, entendeu? E talvez seja mais fácil esse ser humano, essa pessoa olhar para isso nesse contexto de férias, do que às vezes no dia a dia ali, que ele já está tão automático na coleta seletiva do prédio dele, mas e ele está ali de férias, peraí, essa conscientização que é o que eu estou te falando, esse movimento que o Cambaia fez. Então, eu acho que a união desses dois ministérios, entendendo que eles se falam e que eles são importantes para a sustentabilidade do mundo, eu acho que seria o nosso universo perfeito. Gilce, o Fórum Panrotas desse ano, acho que chegou na sua 21ª edição, alguns temas foram discutidos, esse foi um deles, Uhum. mas dentro do fórum discutiram também, houve tema também, que foi a preocupação com o futuro do turismo no Brasil, né? Você falou da alta demanda que existe e tal, represado. Como que as agências de viagem enxergam hoje, a gente pode... com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente pode dizer que o turismo no sul do Brasil vai mudar um pouco. Vai mudar. Ele vai, infelizmente, essa recuperação, ela vai ser algo lenta. A estrutura que se tem, porque pensa assim, você vai pensar num hotel, tá? Esse hotel, ele está alagado, ele pode ter, como se diz, coisas que não vão voltar a funcionar, apesar que eu vi até uma matéria outro dia, olha, uma campanha, não jogue fora o seu eletrodoméstico. Deixa ele secar, coloque no sol, use o secador de cabelo. Então, não abra mão, que pode ser que ele não tenha sido danificado completamente. Então, se você pensa, pega um hotel de 100 apartamentos, toda aquela estrutura ali, para ela voltar a funcionar, como vai ser? Ela tem que passar por toda uma avaliação, não só na questão de estrutura, na questão de energia, na questão de esgoto, de saneamento básico. Então, assim, vai demandar de algo muito delicado, muito. E assim, por exemplo, a gente tem a rede Lagueto que é uma rede forte no sul do país, que tem vários hotéis, várias unidades. Vai ser uma reconstrução aos poucos. Ali vai ser um trabalho de formiguinha, E se a sabe? gente falar no sul do país, que é aonde mais se produz vinho, por exemplo, né? Que existe esse turismo Sim, de de viniculturas, de tudo vinicultura. lá de vinho. Pensando nisso, é difícil imaginar que a recuperação possa ser rápida, né? E se a gente imaginar, para como nós, a gente lê, tem um certo conhecimento, acompanha a ciência, acompanha as projeções que se fazem, esse tipo de eventos climáticos começam a se tornar cada vez mais cotidianos. Sim. Se a gente for falar nisso, há de se lembrar também que as Ilhas Maldivas podem ser A engolidas qualquer a momento. qualquer momento. Então, A tudo qualquer isso tem que ser momento. levado em consideração. E isso muda o perfil do turismo, no mundo, inclusive. No mundo de uma forma geral. E a grande preocupação que eu tenho é que, assim, infelizmente, tragédias como esta, a infraestrutura é muito importante, sabe? A gente não pode mais olhar e falar, eu não vou cuidar do meio ambiente ou não vou preparar. Bem, eu adoro Porto Alegre, vou desde pequena, tenho vários amigos gaúchos. Assim, o Rio Grande do Sul é um estado que eu amo, que eu admiro e que eu tenho muitos amigos lá. Então, assim, a gente sabia que aquilo ali do Guaíba era um problema, que a qualquer momento isso podia acontecer. Então, nós ainda precisamos aprender a trabalhar com a prevenção. Ela vai ser menos complicada do que a gente ter que fazer a ação depois, né? Corrigir o problema, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil isso, mas a gente precisa olhar para a infraestrutura de uma forma geral. E é com esse tipo de episódios, igual eu te comentei sobre o Japão, né? Que tem um terremoto, mas está ali, que ele já sabe. Isso já era previsto, então vamos ali, vamos olhar para isso, que a gente aprenda com os nossos erros, que isso não volte a acontecer e que a gente consiga reconstruir, né, todo esse estado, toda essa nação. Mas eu falo que nesse ponto, Emílio, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, porque o Brasil, mais uma vez, deu exemplo que ele está ali, que ele fez, e foi a iniciativa privada que está fazendo aquele estado ali
Não tem um longo caminho, mas pelo menos, né, falar, não chegou ao fim, vamos em frente que estamos juntos. É isso aí. Gilce, quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala em turismo sustentável, o Brasil tem o Passaporte Verde, que é um manual com orientações sobre redução de impostos, redução de impactos, preservação ambiental e sustentabilidade. É um documento que funciona de verdade na prática ou ele está ali só para Ele enfeite? está lá só para enfeite. Agora, onde eu acho que esse documento poderia estar funcionando? Dentro das escolas. Ele poderia vir dentro da matéria de geografia. Por quê? Hoje, muitas vezes, quem influencia a viagem não é mais o pai, é o filho. Você sabia disso? Sim. Então, se esse menino tem essa consciência de pequeno, se ele foi educado nisso, ele vai ajudar a educar uma geração. Que pode ser o pai, o avô, que não talvez aquilo lá já passou do tempo dele, ele não está mais no banco de escola. Então, isso, para mim, tinha que ser uma matéria obrigatória para o jovem, para a criança, para o jovem. Para quê? Para isso já entrar na consciência dele. Não dá para a gente falar mais, né, em viajar apenas com a sua vontade. É preciso que a vontade seja global. Sim. Gilce, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O Mapa de Viagem tem sempre o grande prazer de receber você aqui. A gente aprende e viaja junto. E eu espero que muitas outras vezes você possa voltar aqui, porque para nós do Mapa de Viagem, você é um complemento fundamental. Muito obrigado. Eu fico grata por estar aqui com você mais uma vez, com um assunto tão importante que de repente a gente não olha muito ele. Parabéns pelo tema. Obrigado. Porque a gente realmente precisa de pessoas que tragam essa consciência. Não é só viajar, é viajar com consciência e é isso que a gente sempre espera. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Turismo sustentável é uma forma de viajar e descobrir destinos, respeitando a cultura local, o meio ambiente, as pessoas, as tradições e os recursos naturais, além de ter o dever de fazer uso otimizado dos recursos ambientais, mantendo processos ecológicos essenciais e ajudando a conservar o patrimônio natural e a biodiversidade. Além disso, o turismo sustentável também deve garantir operações econômicas viáveis e de longo prazo, fornecendo benefícios socioeconômicos a todas as partes envolvidas, incluindo oportunidades estáveis de geração de emprego e renda e serviços sociais para as comunidades anfitriãs e contribuindo para o alívio da pobreza. Você gostaria de contar uma história ou uma sua experiência de viagem? Então comente, deixe seu contato no meu perfil no Instagram, @rimene. Este episódio do Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital, no Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. Um abraço, uma boa viagem, até o próximo. Tchau, tchau.